A gente tem um exemplo que foi enviado, que está lá na equipe Teams, que é esse aqui. Ele tem diversas abas, uma fratura, outra foliação, lineação, etc. Para diagrama de rosetas, a gente vai analisar as fraturas. Então, para utilizar no StereoNet, vou copiar aqui, criar um arquivo TXT, um bloco de notas, e vou salvar como. Daria para salvar como também indo ali diretamente pelo Excel, mas aqui eu acho até mais rápido. Eu já tinha até criado, né? Tá como fratura, substituir o arquivo, tá salvo, ok, fechei. Então, isso é para eu jogar os dados no StereoNet. Vou importar os dados de fratura. E aí, na hora de importar os dados de fratura, eles são planos. Os dados começam na primeira coluna. E eu estou como Deep Direction e Deep. Então, Deep Direction e Deep. A primeira linha é Deep Direction. A segunda coluna, perdão, é o mergulho. Vou dar o OK. Ele faz uma primeira plotagem já logo de cara, com qualquer coisa que você joga nele, que ele plotou em grandes círculos. Eu vou pedir para ele tirar essa plotagem. E o que eu vou fazer é colocar como um diagrama de rosetas. Repara que ficou bem aqui centralizado, porque ele coloca de 10 em 10 esse círculo. Então fica bem pequeno, fica até um pouco ruim de ver. Deixa eu ver. Infelizmente não está dando para dar o zoom. Mas repara que ele já não coloca aquelas linhas contínuas de um lado e outro. A roseta, aqui no StereoNet, ela leva em consideração a média modal de acordo com o Deep Direction e não com o Strike. Para entender isso, ficar bem claro, eu vou colocar com exatamente os mesmos dados agora aqui no DIPS. Então, o DIPS, primeiro eu vou copiar os dados de mergulho. E agora eu vou copiar os dados de orientação, Deep Direction dos meus planos. Feito isso, vou minimizar o Excel aqui, pedir para plotar o diagrama de rosetas. Olha como é que é completamente diferente. São exatamente os mesmos dados. A diferença, a roseta aqui do DIPS é a roseta clássica. Nessa roseta clássica, o que a gente tem aqui é a orientação do strike. Se a gente for reparar, nós temos aqui uma orientação preferencial de strike aqui, que é NESW, que vai indo um pouquinho aqui para NNE, né, que seria Nor-Nordeste, Sul-Sudoeste, que são exatamente esses conjuntos aqui. Então, o que eu tenho aqui é um conjunto de 5 dados. Repara que aqui no DIPS ou seja, o que esses círculos querem dizer é que nessa orientação aqui, nesse strike, que é a NSW, que os planos podem estar mergulhando tanto para noroeste quanto para sudeste, eu tenho 5 medidas nesse intervalo aqui. Quando eu vim aqui, já indo para a orientação nor-nordeste, sul-sudoeste, eu tenho 2 grupos com 4 medidas cada um. E todas essas orientações aqui, elas podem estar mergulhando seja para noroeste, seja para sudeste. Porque aqui eu estou pegando exclusivamente o strike. O tipo de configuração que está no StereoNet, ela é diferente. Eu até procurei rapidamente antes do começo da aula, não encontrei onde que eu coloco os settings, né, os defaults. Esqueci, ó. Como que eu vou ordenar essa parte do StereoNet? O que ele está fazendo aqui? Repara que todas essas orientações de strike aqui, elas estão expressas nesse pedacinho aqui, ó. Porque aqui eu estou colocando diretamente o meu Deep Direction e eu tenho uma parte muito grande mergulhando
para sudeste. Esses mergulhos para sudeste, como aqui eu estou simplesmente com o meu Deep Direction, não estou colocando meu strike, isso é até interessante, porque aí eu sei se o meu mergulho está para sudeste ou para noroeste. A orientação aqui no DIPS, eu só tenho o meu strike. O meu strike está nessa região, excelente para ver lineamentos, excelente para ver estruturas verticalizadas. Eu acho até mais fácil a visualização assim. Mas aqui eu não sei se ele tem um mergulho baixo, ainda que seja um mergulho razoavelmente simples, que ele esteja verticalizado, mas um pouquinho, às vezes 80, 75 graus. Eu não sei se está para sudeste ou para noroeste. Nesse tipo de representação da roseta aqui, que eu tenho no Stereonet, eu consigo enxergar isso perfeitamente. Eu tenho certeza que mexendo aqui nas configurações, eu realmente não tive muito tempo para adentrar nessa parte. O Stereonet deve dar a opção para você colocar a roseta clássica, colocando só o strike. Independente da roseta que for utilizada, os dados são os mesmos. O que vai variar é, com o Stereonet, esse tipo de diagrama de roseta aqui, eu vou ter mais informações, porque ele está me dando qual que é a orientação do mergulho do meu plano. Enquanto, por esse lado aqui, eu só vou ter o meu strike. Vocês entenderam a diferença? Os dois são diagramas de roseta. A diferença é, no DIPS, ele já está aqui com a orientação de eu pegar a roseta exclusivamente com a orientação do strike, enquanto no Stereonet, a roseta está com a orientação do Deep Direction. Eu pegando um plano qualquer, vou parar um pouquinho de compartilhar a tela. Eu pegando um plano qualquer, o que vai acontecer é, enquanto eu estou com o meu DIPS pegando o strike do meu plano, ou seja, uma das horizontais do plano, no Stereonet eu estou pegando a linha de máxima declividade desse plano, estou pegando o Deep Direction. Com isso, uma vai ficar ortogonal à outra. A concentração de dados está aqui no DIPS, a concentração de dados está ortogonal a ela, pegando o Deep Direction aqui no Stereonet. Pessoal, essa parte ficou claro? Acho que ficou sim, professor. Tá. Qualquer coisa, gente, vocês fiquem à vontade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nos outros exercícios que a aula anterior a gente deu uma olhada nesses iniciais aqui, né? 21, 22, do 20 ao 23. E ainda ficou o 24 e o 25 a fazer. O 25 é bem rápido. Vamos fazer o 24 primeiro, que é sobre... não vou tirar ele daqui, não. A partir dos dados de flanco 1 e flanco 2 no arquivo exemplos, então, flanco 1, flanco 2, o que está acontecendo aqui? No arquivo exemplo, indique a atitude média modal da lineação B. Isso que eu quero dizer, o que eu quero saber aqui é o seguinte: eu tenho dois flancos, dois planos que são flancos de uma dobra. O flanco de uma dobra são os dois planos que compõem a dobra. Cada plano vai ser considerado um flanco, perdão. O que eu quero saber é a linha de interseção e qual que é a atitude da média modal de cada plano. Basicamente, eu tenho um banco de dados aqui para um flanco
e tem um banco de dados aqui para outro flanco. Eu quero saber qual que é a média modal. A média modal é um pouquinho diferente da média. Se você for pegar a média, seria eu somar isso tudo, são 11 dados, eu somar isso daqui e dividir por 11 seria a média. A média modal, ela leva em consideração onde tem mais pontos concentrados e leva esses pontos concentrados para se tornar como se fosse o ponto de referência. Então, nem sempre ela vai corresponder à média. Muitas vezes é quase concordante, mas nem sempre é tão concordante assim. Vamos fazer ele no StereoNet. Vou deixar ele... Tiago, nesse caso, o plot é separado mesmo? Vamos plotar separado. Então, ele eu até cheguei a já colocar os TXTs salvos aqui. Exercício 24. Tá. Então, olha só, o que que eu fiz? Eu coloquei os planos do primeiro flanco e o que eu queria saber aqui era qual que é a média modal dele. A melhor forma de eu calcular a média modal seria eu desenvolvendo um diagrama de contorno. Mas para eu desenvolver o diagrama de contorno, eu preciso transformar isso em polos. Aqui, eu posso só selecionar o flanco 1, o que eu fiz já está até aqui pronto, polos do flanco 1, e pedir o cálculo. Quando eu peço o cálculo, ele criou mais um aqui, polos do flanco 1. Então, todos os pontos polares desses planos aqui. Eu vou apagar isso aqui porque eu já criei aqui em cima. Então, estão aqui os meus pontos polares. Vou até apagar esse flanco 1 aqui. Eu tenho algumas opções de como fazer isso. Uma das opções seria eu pedir para plotar o contorno. A partir do momento que eu plotei o contorno, eu encontraria um máximo modal aqui. Mas eu posso pedir para o próprio isoplot fazer o cálculo de realmente qual que é o meu máximo modal aqui. Isso daí é razoavelmente simples. Eu posso vir aqui no cálculo e ele é esse beacon, se não me engano é o beacon axial value. Exatamente, esse beacon axial value que é o cálculo que ele te dá com uma probabilidade de 99%, que é de 232,5 com 52,3 de mergulho. Então, isso daqui, esse dado, se eu vier aqui, 232. O que eu fiz foi simplesmente assim, pedir para ele calcular com a análise estatística melhor possível. Vocês estão vendo meu mouse, ele ficou aqui bem no centrinho. Isso, Como que você calculou, Tiago? Pode repetir, por favor? com certeza. Eu estou aqui com os polos do flanco 1, eu vim aqui pedir para os cálculos, e aqui eu tenho diversos tipos de aproximações estatísticas. Eu pedi essa Bingham Axial Distribution. E ele me dá a probabilidade, que aqui está em 99,31%, de ser 232,5 o Deep Direction e 52,3 o Plunge. Isso é a atitude do meu ponto polar. Se eu voltar aqui no exercício, o que eu estou pedindo... No caso, pode aproximar para pôr exato? Pode, sem problema. O que eu estou pedindo aqui é para descrever a atitude modal de cada flanco. Eu posso colocar o ponto polar, ou, se eu quiser, eu posso vir aqui e gerar um novo dataset, nesse caso de linha, porque o que eu tenho é o meu ponto polar, e vou colocar aqui média modal, flanco 1, polar. Adiciono o datum, vou arredondar 232 e 52. 232, 52.
Repara que ele caiu bem aqui nessa meiuca. E o que eu vou pedir agora é, a partir disso, eu peço para ele calcular o plano a partir do polo. Ele calculou meu plano, 52/38. Se quiser, só para fazer um comparativo e checar se esse plano realmente está coerente para ser uma média modal, eu posso plotar aqui o meu flanco 1 em cima. Repara que ele cai bem no meio dos grandes círculos. Então, isso é o passo 1. Eu achei qual que é o meu plano, 52/38. Esse plano é a média modal do flanco 1. Vamos fazer agora? Tiago, Oi? no caso, nas respostas, pode colocar só o gráfico de contorno e somente colocar o valor lá, ou tem que tirar print do valor calculado também? Não, pode colocar só o valor. Não precisa Tá tirar bom. print. Então, vou apagar esses dois datasets aqui. E agora, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho os dados do flanco 2. E o que eu fiz agora, peço para calcular exatamente o mesmo caminho. Peço para calcular os polos, que é o que está calculado aqui, polos do flanco 2. A partir do cálculo do polo, eu posso fazer tanto o diagrama de contorno. Eu nem preciso fazer esse diagrama de contorno. Repara assim, esse conjunto já dá para ter uma noção melhor da diferença da média para a média modal. A média modal ela vai levar em consideração principalmente o agrupamento maior de dados. Se for ver, a gente tem um outlier aqui. Na média modal, esse outlier tem menos peso do que na média. Então acaba que a média modal ela meio que dá uma excluída em dados que estão um pouco discordantes. Ela dá assim, a diluição estatística do dado não discordante ela é melhor na média modal. Logicamente que a gente tem uma série de outras formas de ver isso. Tem diversas coisas sobre o sigma que eu estou considerando para o meu erro. Isso daí são algumas coisas de análise estatística mais que seria um pouco mais detalhado que a gente nem vai levar em consideração aqui. Então, o que eu vou pedir para calcular é minha Axial Distribution e deu com 98,68% de 164/22. Vou fazer a mesma coisa, criar um dataset de linha, colocar 164/22. Você vê que caiu nessa meiuquinha aqui e pedir para calcular o plano. Esse plano vai ser exatamente, deixa eu tirar aqui essa quantidade de coisa, vai ser a média modal do flanco 2. Coloquei o flanco 2 aqui e a média modal dele, a probabilidade dele cair nessa região é bem maior. O que eu vou fazer agora, então, o que eu pedi no exercício foi, a partir desses dados de flanco 1 e flanco 2, descrever a atitude média modal de cada flanco. Isso daí, então, o que eu tenho é esses dois dados aqui. A média modal do flanco 1, então, 52/38, que é esse plano. E a média modal do flanco 2, 343/69, que é esse plano aqui. A partir do momento que eu tenho a média modal desses dois flancos, se eu simplesmente posicionar aqui, eu já consigo enxergar que a minha linha de interseção, ou seja, a partir da média modal do flanco 1 e a média modal do flanco 2, a minha linha de interseção vai ser 56/38. Quando eu posiciono o mouse aqui em cima nessa interseção, já aparece aqui embaixo qual que é a orientação da minha linha. Eu nem preciso me dar o trabalho de traçar nada. E aí, 56/38, fecha
com a atitude do que seria a média modal do flanco 1 com o flanco 2, que é a minha lineação B. Tiago, meu estereonete está tendo algum problema no flanco 2. Eu estou tentando calcular porque eu coloquei tudo no mesmo arquivo. Aí eu só mudei a coluna na hora de passar, sabe? Salvar. Sei. Será que pode ter sido isso? Tá Pode dando. ser, viu? Eu vou te falar que esses programas que são open access, assim, que você não paga nada, eles são desenvolvidos em universidade, qualquer coisinha, às vezes assim, você troca ponto por vírgula, ele trava. Tem um monte de pequenos detalhes que pode dar pau por muitos. Nossa, tem uns programas assim, o Stereonet, para falar a verdade, eu acho que é um dos melhores dele, porque tem programa que toda hora você tem que fechar e reiniciar e perder tudo, porque realmente assim, quando você coloca algum comando que ele não reconhece, ele trava todo. É preferível, deixa dois bancos de dados separados, eu acho que vai ficar mais fácil para o entendimento no programa. Uma coisa, se você deixou tudo junto também, daria para aqui dentro você selecionar os dados de um flanco e outro, selecionar os dados que você quer utilizar para cada hora. Mas acho que é mais rápido salvar como um TXT para um e outro, assim. Beleza. Pessoal, eu vou passar para o outro exercício, que é o 25. O 25, o que eu tenho aqui no 25 é o seguinte. Eu tenho dados de uma lineação. Essa lineação, no caso aqui, é uma lineação de estiramento mineral. E eu tenho dados de uma zona de cisalhamento. Eu já estou colocando sempre os termos técnicos que vão utilizar na descrição das estruturas, que a gente vai começar a ver todos esses termos nessa parte, na segunda parte do curso, que começa semana que vem. A zona de cisalhamento, ela é uma zona de concentração de deformação. E a lineação de estiramento mineral, o nome já é bem descritivo. Você pega um mineral e estica ele, e ele fica estirado segundo uma orientação preferencial. A zona de cisalhamento, vou colocar aqui, pegar alguns exemplos para zona de cisalhamento. Mas eu quero um cristalzinho estirado. Isso aqui tá até... Nossa, tá muito pequeno. Vou ver se abre maior. Essa parte tá interessante, que está mostrando como que um elipsoide de deformação. Olha só. Até dar os créditos de quem que é do Salazar. Professor Cláudio Salazar, lá da USP. Olha só. Numa zona de cisalhamento, eu vou ter em pontos adjacentes a ela a rocha indeformada, e dentro da zona de cisalhamento, conforme a deformação for atingir minha rocha, repara nos elipsoides de deformação aqui, como que quando eu entrei nessa parte cisalhada, algo que era uma esfera perfeita foi ficando cada vez mais achatado. Se eu tenho um cristal qualquer, seja de quartzo, feldespato, muscovito, qualquer um que seja, que esteja completamente cristalizado, com seus eixos bem orientados, a partir do momento que eu começo a impor uma deformação nele, a tendência dele é se reorientar de acordo com essa deformação. Enquanto ele vai se reorientando, ele pode esticar e ir formando lineações de estiramento, ficando com toda essa cara bem trapeada, bem esticada mesmo. O que eu tenho nesse exercício é o seguinte: eu tenho uma zona de cisalhamento qualquer, e nessa zona de cisalhamento, a zona de cisalhamento ela vai ser o plano, então, dentro dessa zona de cisalhamento, eu medi uma linha, que é uma alineação de estiramento mineral.
Basicamente, o que eu tenho nessa lineação é o seguinte. Imagina que eu tenho um corpo qualquer, eu começo a apertar esse corpo e esse corpo vai se deformando. Esse corpo vai se deformando, formando um arraste, e esse arraste eu consigo enxergar tanto pelos planos que são formados, quanto pelas lineações de estiramento mineral que ficam impressas nesse plano. Se o plano formado for exatamente ortogonal à pressão, à deformação, isso quer dizer que eu vou ter um arraste perfeito aqui. Então, a minha lineação que está formando aqui no plano, ela vai ser exatamente a minha linha de maior declividade do plano. Mas se eu tiver alguma obliquidade, por exemplo, se eu tiver um movimento transcorrente, então a linha que vai se formar, ela vai deixar de ser a linha de maior declividade do meu plano, a reta de maior declividade do plano. O exercício, basicamente, o que ele pede é o seguinte: plota um plano. Então, plote os dados da aba de lineação e de zona de cisalhamento no arquivo. Então, o que eu tenho aqui no arquivo são dados de um plano e dados de lineação de estiramento mineral. O que eu quero saber é qual a relação de obliquidade disso. Então, colocando a plotagem, eu vou plotar então os planos em grandes círculos. Tem que selecionar eles. Deixa eu tirar esse contorno. Eu plotei os meus planos e plotei as minhas linhas. Aqui já dá para reparar que já vai ter algum tipo de erro, porque as linhas, elas precisariam cair exatamente em cima dos planos. Isso daí foi um erro, assim, realmente de banco de dados em geral. Para visualizar isso bem, vamos pegar a visualização tridimensional que o Isoplot tem a opção agora. Então, aqui os meus planos, repara que eles têm um mergulho para nordeste, e estão aqui as minhas linhas quase que leste. Olhando isso aqui em profundidade, eu tenho aqui o meu plano de zona de cisalhamento e as minhas linhas de estiramento mineral. Quando eu pego isso olhando de frente, não estou conseguindo torcer esse negócio direito, mas quando eu pego o meu plano aqui, dá para checar que as minhas linhas têm uma certa obliquidade. O que essa obliquidade quer dizer? Eu peguei o meu material, comecei a deformar ele, comecei a formar os planos. Se a linha tivesse exatamente aqui no Deep Direction, quer dizer que eu ia estar com um movimento de falha reversa perfeito, porque a linha de maior declividade estaria coincidente com a minha lineação de estiramento mineral. Como eu tenho essa obliquidade, o que quer dizer é que eu tenho um movimento associado, eu tenho um movimento, além do movimento aqui para formar a minha lineação, eu tenho também um movimento oblíquo, dado que a minha lineação de estiramento mineral não é concordante com a linha de maior declividade do plano medido. Indo aqui no plot, basicamente o que a gente tem, o que eu estou pedindo nesse exercício é que vocês tenham esse entendimento. Olha, essas lineações de estiramento, elas indicam uma obliquidade com o plano principal da foliação, com o plano principal da zona de cisalhamento. Isso quer dizer que eu tenho uma zona de cisalhamento, gente, zona de cisalhamento, assim, é algo fantástico para a formação de depósito de tudo quanto é tipo, porque é uma grande descontinuidade onde vai empoçar tudo quanto é fluido mineralizante possível e imaginável. E é muito importante você saber qual que é a relação da sua zona de cisalhamento com as suas lineações de estiramento mineral, para saber se seu movimento foi puramente trativo, puramente compressivo, ou se ele foi puramente cisalhante. A partir de semana que vem, a gente já vai começar entrando principalmente nisso, e depois vamos detalhar cada tipo de estrutura. Vocês entenderam qual que é a ideia do exercício? Vocês conseguirem visualizar linhas e planos
dentro de um mesmo estereograma e conseguirem fazer essa visão crítica de qual que é a relação entre um e outro? Tiago, você pode repetir, por favor? Posso? Deixa eu só abrir uma janela aqui, que onde é que eu tô aqui? Tá quente pra caramba. Vou fazer o seguinte, já vou até pegar um pedaço da aula, não está aqui, aula 5, que é a aula da semana que vem. Para a gente ter um entendimento geral dessa parte da formação da falha. Aqui, a aula que vem eu vou falar sobre tectônica e deformação e já vou falar algumas coisas sobre a área que está antes da deformação, sofrendo movimentos compressivos, distensivos e cisalhantes. Isso quer dizer uma compressão pura, uma distensão pura e um cisalhamento puro. Logicamente que essas coisas sempre andam combinadas, assim. Às vezes a compressão tem um pouco de cisalhamento, ou a distensão tem um pouco de cisalhamento. Uma coisa que eu vou colocar direto também são esses exemplos de caixa de areia. Eu estou colocando isso mais para facilitar a visualização do que está sendo pedido, tá, gente? Esses exemplos em caixa de areia são interessantes. Repara que aqui eu estou juntando uma deformação até que chega um ponto que eu começo uma ruptura. Essas rupturas são as falhas onde eu começo a concentrar uma deformação maior. Repara que juntou outra falha aqui. E conforme eu estou apertando todo esse meu conjunto, a ideia é que eu forme diversas dobras. Essas dobras se quebrem em falha, ou seja, eu vou tendo um comportamento dúctil ou plástico durante algum tempo, até que chega um momento que não aguenta mais essa quantidade de deformação e se rompe, formando uma falha. A zona de cisalhamento, ela é, a princípio, uma estrutura puramente dúctil, mas ela tem toda a sua percepção rúptil também. Ela é uma continuidade, uma zona preferencial de concentração da deformação. Então, quando eu falei plote os planos de zona de cisalhamento e de lineação de estiramento mineral, vocês estariam plotando ali a zona de cisalhamento planos como esse daqui, ou como esse daqui, onde eu tenho uma concentração da deformação. Jogando isso aqui, então, no StereoNet, jogando esses pontos de concentração da minha deformação, o que eu tenho é o seguinte: essa orientação aqui, ou seja, esses planos aqui são os planos da minha zona de cisalhamento. Esses planos traduzem a orientação da minha zona de cisalhamento. Uma zona de cisalhamento acaba que dentro dela a rocha vai estar altamente deformada. Repara novamente nessa figurinha aqui, eu tenho aqui uma zona de cisalhamento, onde a parte que está à direita está descendo e a parte que está à direita está subindo. Repara nos elipsoides de deformação, é uma esfera perfeita. Conforme eu vou entrando dentro da zona de cisalhamento, eu tenho um aumento da deformação até a minha deformação máxima, onde o meu cristal, imagina que essa bolinha aqui, essa esfera, é um cristal de granada ou de quartzo, qualquer que seja. Conforme ele vai entrando aqui, ele começa a se estirar. E esse estiramento aqui vai ser a lineação de estiramento mineral que está dentro da minha zona de cisalhamento.
A zona de cisalhamento é o pacote. Então, a partir do momento que eu tenho o pacote, eu já tenho a orientação principal do meu movimento. E quando eu vejo a minha lineação de estiramento mineral, ela precisa estar preferencialmente contida aqui nesse plano da zona de cisalhamento. Quando eu tenho a minha lineação de estiramento mineral, eu consigo enxergar qual que é a direção exata do meu movimento. Eu tenho um plano aqui, mas para formar esse plano, eu posso ter um movimento puramente compressivo, um movimento puramente distensivo, um movimento puramente cisalhante, ou eu posso ter um conjunto de dois. Eu posso ter um movimento compressivo com cisalhamento conjugado, ou um movimento distensivo com cisalhamento conjugado. Para isso, eu tenho que ver a minha lineação de estiramento mineral. Repara que o meu plano aqui está parado, o meu plano foi sempre o mesmo. O que vai diferenciar a orientação, a direção do meu movimento é como o mineral que ficou aqui foi se estirando. Então, a partir do momento que eu peço, perdão, a partir do momento que eu entrego os dados da zona de cisalhamento e entrego também dados de lineação de estiramento mineral, uma visualização tridimensional, o que essa visualização está me mostrando aqui é o seguinte. Nossa Senhora, mas eu estou apanhando para girar essa visualização, desculpa, gente. O que isso está me mostrando é o seguinte, eu tenho os meus planos da zona de cisalhamento aqui e eu tenho a minha linha com uma certa obliquidade. O que essa obliquidade está me dizendo é o seguinte, o meu movimento, ele não é um movimento puramente reverso, ele não é um movimento puramente distensivo e ele também não é um movimento puramente cisalhante. Por quê? Se ele fosse puramente reverso ou puramente distensivo, a minha linha de estiramento mineral precisaria ser a linha de maior declividade. Ela teria que estar exatamente aqui, porque o meu arraste para deformar o material estaria aqui. Eu também sei que essa obliquidade indica que não é um movimento puramente cisalhante. Um movimento puramente cisalhante, a lineação de estiramento mineral seria uma horizontal do plano, porque eu estou formando o meu plano a partir de um esterçamento puramente horizontal. A partir do momento que eu sei que a minha lineação está oblíqua, eu já posso falar, olha, se a minha lineação está oblíqua aqui, eu preciso ter ou um movimento compressivo junto com o cisalhante, ou um movimento distensivo junto com o cisalhante. Para ficar um pouco mais claro, vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui no plot, incluir um novo dado. Colocar um dado 45/45. E colocar um novo dado de linha também. A linha tá. Também 45/45. O que isso quer dizer? A minha linha está coincidente com a reta de maior declividade do meu plano. Quando eu vejo isso numa feição tridimensional, repara aqui. Nossa, gente, estou apanhando horrores, desculpa. Repara que a minha linha está aqui exatamente na maior declividade do meu plano. Então, se isso daqui é o meu estiramento mineral, quer dizer que eu tinha uma rampa e, na hora da deformação, eu fui cisalhando exatamente num plano perpendicular à rampa. Exatamente, minha batida foi direto na frente da rampa e veio cisalhando. Por outro lado, se a minha lineação de estiramento mineral for N45 dá 3... Se a minha lineação for puramente oblíqua,
Quando eu coloco para visualização, a minha linha está aqui em cima. Ela é uma horizontal do plano. Isso indica que meu plano estava ali. A formação, a deformação dele ocorreu puramente horizontal. Esse arraste foi puramente horizontal. Não precisa preocupar agora, nesse entendimento de lineação de estiramento mineral e zona de cisalhamento. Eu estou colocando aqui um exemplo de o porquê que é importante vocês terem um entendimento da relação entre planos e linhas. Isso vai ser muito utilizado para entender a deformação. Isso é muito utilizado em análise estrutural, até mesmo para saber como estão distribuídas as paleotensões em uma zona de cisalhamento ou em uma região deformada qualquer. Tiago, mas no nosso caso, então, ela não é puramente oblíqua e ela também não está coincidindo com a maior declividade do plano. Isso. Mas aí Ela, ela vai ser o quê? ela tem uma obliquidade intermediária. E isso quer dizer que ela vai ter os dois componentes. Ela vai ter tanto um componente que pode ser compressivo ou trativo. Isso daí a gente vai ver mais para frente como identificar se ele é compressivo ou trativo. E também vai ter um componente cisalhante. A ideia aqui é que vocês tenham a plena visualização das linhas em relação... Nossa, gente, que horror eu mexendo nisso aqui. Das linhas em relação a esses planos, para ter a clara visualização que essa lineação de estiramento mineral aqui, ela é oblíqua à linha de maior declividade. Então, para gerar isso, eu preciso de uma tensão dupla. Ou seja, eu preciso tanto de uma tensão que indique um movimento cisalhante, para dar um dos vetores aqui. Imagina, vamos decompor essa linha aqui. Fazer o seguinte. Então, o que isso está querendo dizer? Eu decompondo esse vetor principal aqui em duas linhas, eu teria tanto uma parte que seria puramente cisalhante, quanto uma parte que seria puramente compressiva ou trativa. A gente juntando aqui esses dois vetores. Isso aqui tá muito... Completamente cisalhante é que pega tipo na borda do plano. Que seria uma horizontal do plano. Seria se a alineação tivesse relativo a o que seria, vou colocar assim, ó, a parte cisalhante, a que está alaranjada, e a parte que seria trativa é essa que está em amarelo. Então, esses nossos planos eu consigo decompor esses vetores numa parte cisalhante, que é essa aqui, e numa parte que seria de tração ou compressão, que seria esse outro componente aqui. As duas juntas eu consigo checar minha obliquidade. A gente vai ver isso mais para frente, quando for ter a aula só sobre falhas. Isso é bem interessante, que a gente consegue, inclusive, dentro de uma zona de cisalhamento, ver como que a compressão, como que os vetores de paleotensão estão variando dentro dessa zona de cisalhamento. E isso é absurdamente importante, principalmente assim para um controle mineralizante. Isso é sem noção o tanto que isso controla. Tem alguns exemplos de hidrotermalismo, tanto de minério de ferro quanto minério de manganês, que são assim absurdamente didáticos para o tanto que a variação desses paleotensores
vai controlando onde que o fluido mineralizante vai sendo empoçado no meio da zona de cisalhamento. Mas essa volta toda era mais para deixar claro que vocês tenham uma visualização dessa relação de obliquidade mesmo. Que eu tenho os planos aqui e a minha alineação de estiramento está oblíqua. A partir do momento que você bateu o olho nesse diagrama aqui e consegue visualizar o plano bonitinho aqui com alineação oblíqua, já bateu o olho e falou assim, ó, eu já sei que essa linha é oblíqua ao meu plano principal. Eu já sei, então, o que a gente chama quando a alineação de estiramento está exatamente concordante com a maior declividade do plano, é down dip. Ou seja, ela está exatamente nessa região. E quando ela é cisalhante, fala que a linha de cisalhamento, a alineação de estiramento mineral está strike. Porque se for ver, ela está seguindo o strike do plano. Algumas nomenclaturas que eu vou falar mais para frente, o importante é bater o olho nisso aqui, já consegui visualizar isso. Isso que é a ideia desses exercícios, vocês pegarem o estereograma e terem a clara noção do que está sendo representado em cada estereograma ali. Nesse tipo de exercício, você vai voltar mais depois, né? Esse tipo de exercício, esse tipo de Nessa matéria de não, essa analisar. Perdão. Essa de analisar, tipo, obliquidades, zona de cisalhamento, Sim, isso a gente compressão. vai ver na aula de zona de cisalhamento. É porque eu já coloquei assim, eu gosto de já ir colocando esses termos todos nos exercícios anteriores, porque aí vocês já vão adaptando com o vocabulário. E aí, porque senão chega lá na frente, aí eu falo assim, zona de cisalhamento, o que que é isso, meu Deus do céu? Aí pelo menos assim, já vai adaptando um pouco, já vai facilitando a visualização futura. Pessoal, como eu tinha comentado hoje, eu vou ter uma reunião daqui a pouco, então eu vou precisar sair mais cedo. O Lucas, ele está à disposição. Eu já passei tanto no Moodle quanto no Teams os horários dele. Caso tenham mais alguma dúvida, fiquem tranquilos, assim, podem tanto me enviar no e-mail ou então pode procurar o Lucas diretamente. A partir da semana que vem, a gente vai entrar no outro conjunto da matéria, termina estereograma com isso aqui. A gente entra no outro conjunto da matéria. Espero que todo mundo tenha conseguido absorver bem a ideia do estereograma aqui, que a partir de agora a gente vai entrar realmente na teoria da deformação de rocha e ver como que esses estereogramas estão presentes para tudo quanto é lado de relatório técnico, de artigo científico que tem alguma coisa de estrutural envolvida. Então, a ideia é que vocês tenham uma leitura bem fluida desses diagramas todos. Pessoal, eu vou realmente precisar interromper agora. Eu vou parar o compartilhamento de tela e vou interromper a gravação até que pelo menos dê o tempo de passar pelos exercícios. Qualquer dúvida, à vontade, tanto no e-mail quanto no Teams. E eu soluciono as dúvidas na próxima quinta-feira, se não tiver muitas dúvidas acumuladas. E o Lucas também fica à disposição nos horários de monitoria. Ok? Vou interromper a gravação e deixo